você sabe ler e interpretar alguns textos que você domina as ciências humanas. Essas semanas eu vi o vídeo da Keila que ela fala justamente sobre isso. Ela fala como as pessoas admitem rapidamente que elas não conseguem entender algumas discussões, por exemplo, da matemática, da física, da biologia, mas quando se trata das ciências humanas, todos se acham bem capazes de opinar. E quem estuda, né, as disciplinas que são consideradas aqui como ciências humanas, sentem isso na pele. E é também muito comum que as pessoas se coloquem numa posição de debate franco com afirmações de ciências humanas. É evidente que qualquer um pode entrar na conversa, no diálogo, no debate, é claro, é evidente, é óbvio que sim, né? Não existe uma capelinha que só os selecionados podem participar da conversa. Mas, ao mesmo tempo, é muito claro que uma conversa especializada, ela costuma ser menos acolhedora do que uma conversa de boteco, por exemplo. E que participar da conversa tende a ficar mais difícil a depender do tipo de assunto que se conversa, do tipo de fenômeno que se analisa e do tipo de análise que é feita. E ainda por cima existe uma ideologia marqueteira de que a ciência é simples, com poucas afirmações você já passa a mensagem, que é o tipo de ideologia que funciona bem com ciências naturais, com ciências exatas, em que as pessoas rapidamente assumem que não são capazes de entrar em um debate franco. Mas que não funciona nas humanas. Não dá para fazer afirmações rápidas, porque afirmações rápidas nas humanas tendem a ser interpretadas como algo que, assim, eu posso debater, não tem problema nenhum. Eu vou dar um exemplo aqui que eu acho que serve para entender alguma coisa. As pessoas tendem a se casar e tendem a ter famílias com pessoas da mesma classe social. Isso é verificado em dados e isso também, ao mesmo tempo, é confirmado por uma teoria do capital social, uma teoria de sociedade dos capitais, em que a probabilidade maior é que você transite em lugares em que as pessoas têm mais ou menos o mesmo capital social que você, o mesmo capital econômico que você, o mesmo capital cultural que você. Isso significa que, em absoluto, você só vai transitar em lugares de quem recebe a mesma faixa salarial que você? Não significa isso. Mas que provavelmente os lugares que você transita são de pessoas relativamente parecidas com você nesses quesitos. E que provavelmente estabelecer relações íntimas envolve ter essas pessoas como parceiras e parceiros. Isso é confirmado pelo PNAD, ano após ano. A cada pesquisa do IBGE, é perceptível que as pessoas tendem a se casar e constituir família com pessoas que são mais ou menos da mesma classe social. Mas percebe como é uma afirmação em que eu só usei as palavras? E percebe como é sedutor ouvir isso e falar, não, mas eu conheço um cara que casou com uma menina e ela era muito mais pobre. Mas eu conheço uma moça que era dona de uma empresa e casou com o motorista do caminhão da empresa. E apesar de parecer lindo, belo, a extrema participação das pessoas no debate, e é de fato, o que fica subjacente a isso, o que faz com que a gente pense direito, observe direito essa situação, é o fato de que geralmente, e principalmente por utilizar de explicações que precisam da palavra, do discurso, as ciências humanas não parecem ser uma autoridade que você pode confiar, mas parece ser lero-lero, blá blá blá. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. E eu acho que, para além de uma crítica ingênua e superficial de que os acadêmicos das ciências humanas não falam com o povo e por aí vai, eu acho que a questão é muito mais profunda do que isso, e eu acho que ela passa muito pela própria constituição das ciências, de tal maneira que as ciências humanas tendem a ser desconsideradas como parte de um núcleo duro de formação e de produção de conhecimento.
e que ainda lutam, principalmente neste momento em que as ciências biológicas elas parecem ser o principal, né, do miolo da ciência, da produção científica, ainda lutam muitas vezes para ter a sua legitimidade reconhecida a depender do tipo de método, de tradição e por aí vai. E nos meios de comunicação existe uma consequência disso. Quando se fala de um cientista de biológicas, por exemplo, ele é cientista. Quando se fala de uma cientista da física, ela é cientista. Ela não é cientista de biológicas ou cientista de física. Mas quando vai um cientista político, ele precisa ser um cientista político. Quando vai um sociólogo, ele precisa ser um cientista das ciências sociais. Há uma particularidade. De tal maneira que faz parecer que a ciência, enquanto termo genérico, ela é correspondente só às ciências experimentais e não às descritivas, explicativas, aquelas que vão olhar um fenômeno social e tentar gerar dele uma explicação para entender o seu acontecimento, aquelas que geram comparações e a partir das comparações permitem a tentativa de se prever determinadas práticas e ações, probabilística, né? Uma comparação que permite uma previsão probabilística, talvez. E evidentemente tem também uma outra coisa, que é o senso comum de que cada um é cada um, tudo é muito subjetivo. Esse senso comum fundamenta uma aleatoriedade que esconde regularidades em práticas sociais, por exemplo, que são vistas em pesquisas empíricas. Percebe que o que eu quero dizer é que a ideia de que as ciências humanas são afastadas ou descredibilizadas porque elas são afastadas da população, porque elas não estão na boca do povo, porque os acadêmicos não querem falar simples, parte do princípio de que existe uma responsabilidade de uma falta de marketing vindo dos próprios acadêmicos. Quando, na real, quando um acadêmico vai a público, ele é questionado no próprio princípio da ciência. Já um físico, não. Mesmo que a pessoa não tenha a menor ideia do que é física, dificilmente vai questionar o princípio da física. E quando o faz, rapidamente é entendido como conspiracionista, como negacionista, né? Não se fala muito de negacionismo nas ciências humanas, por exemplo, embora isso exista aos montes. E nesse esforço de fazer ciências humanas serem sempre mal entendidas e de transformar nossa realidade em uma divisão dicotômica entre um livre-arbítrio gigantesco, cada um é cada um, tudo é muito subjetivo, versus um determinismo biológico, um determinismo físico, essas coisas caminham para um lugar em que, no fundo e no fim, a ordem social nunca vai poder ser analisada cientificamente e, ao mesmo tempo, o que não está na ordem social, isso é aceito com toda a fé do mundo, né? Amém, caro biólogo, obrigado. Amém, neurocientista, obrigado por dizer que eu sou machista pra cacete, traio minha esposa porque eu tenho um gene que faz isso, porque o meu ancestral fazia isso, porque os meus hormônios dizem para eu fazer isso, obrigado. E eu sei que eu estou elevando isso a uma vulgaridade gigantesca, mas no fundo o que eu quero dizer essa dicotomia é muito ideológica e esconder as ciências humanas como uma ferramenta para poder entender realidade social ou tentar tirar das ciências humanas a sua força, né, epistemológica e ontológica e entregar visões que fazem sentido no cotidiano, isso é parte de uma consequência em que as ciências humanas assumiram um papel, digamos assim, rebelde, revolucionário, ou pelo menos que fundamenta a rebeldia na própria transformação social. Tudo bem?